Chegamos na 29ª rodada do Cartola 2025, faltam apenas 10 para o fim da temporada e na rodada passada nosso time passou de 130 pontos e logicamente vamos em busca de outra grande mitada. Aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para ajudá-los em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 29ª rodada do Cartola 2025, cada vez mais em reta decisiva. Nosso time tá voando e eu quero ajudar muito vocês nessa parte final de temporada. Então, ó, chega aqui, ó, deixa o like, clica no joinha rápido de graça, dá uma baita força pro canal, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Última rodada, pessoal, média dos cartoleiros ficou em 63,87 pontos, mas a gente não quer saber de média, a gente quer dobrar a média. Então, olha aqui, o extrato do nosso time principal, 132,34 pontos, estouramos demais. Nosso capitão Vitor Roque com quase 40 pontos com a pontuação, né, de bônus ali de capitão. Pedro mitou, King Naldo mitou, nosso time foi muito bem. Como é que foi a rodada para vocês? Espero que também tenham mitado muito. Eu sempre quero, na verdade, que vocês pontuem mais do que eu. Me contem aqui nos comentários como é que foi a mitada de vocês. Passaram dos 100 pontos também. O espaço, vocês sabem, é de vocês. Mas a gente não consegue nem comemorar, porque já tem outra rodada agora, iniciando no sábado, vai até a próxima segunda-feira. Então vamos ver o que a gente vai ter no fim de semana e na segunda, jogos da rodada 29. Já aparecendo aqui, no sábado são 2 jogos, Corinthians e Atlético Mineiro e Cruzeiro e Fortaleza, jogo pra gente ficar de olho. Aí já no domingo, o grande jogo do campeonato, né? Flamengo e Palmeiras. Também teremos Mirassol e São Paulo, jogo bom para nós cartoleiros ficarmos de olho, Internacional e Sport. Virando a página, Ceará e Botafogo, Bahia e Grêmio, aí 3 jogos na segunda-feira, hein? Não é muito comum, mas próxima rodada vai ter isso. Juventude e Bragantino, Clássico Vasco e Fluminense, além de Santos e Vitória. Então vamos lá, cartoleiros. Dicas posição por posição, começando pelo gol. E ele está aqui, Walter do Mirassol. Mirassol, a grande sensação do Brasileirão, está lá no G4, quarto colocado, time invicto em casa ainda depois de 14 jogos disputados aí, né, no seu estádio. Walter é o melhor goleiro do Cartola, com média de quase 7 pontos. Em casa, a média dele é de 6,2 pontos. Mesmo na maioria dos jogos, o Mirassol não conquistando o SG. Aliás, o SG conquistou só, com o Walter em campo, né? O Mirassol conquistou só 3 vezes o SG. E mesmo assim, o Walter tem conseguido pontuações bacanas, porque é um goleiro que faz muitas defesas. Já tem 77 no Cartola. Pega os últimos 3 jogos do Walter em casa, ele tem 13 defesas. Para mostrar, né? Média quase mais de 4 por jogo ali. Então é um goleiro que costuma trabalhar bastante. Isso é bom. E o SG, quem sabe, né? Porque o São Paulo vem de derrota fora de casa para o Grêmio, que não marcou gols. E aliás, São Paulo pega os últimos 4 jogos do São Paulo como visitante. Só fez gol em uma partida, que foi contra o Fortaleza, tá certo? Então, Walter do Mirassol indicado aqui para vocês. Outras opções para o gol, Ronaldo do Bahia, Léo Aragão do Cruzeiro, deve substituir o Cássio aí machucado, né? Gabriel Brazão do Santos, Antony do Internacional e Rossi do Flamengo. Jogadores de Flamengo e Palmeiras, pessoal, nessa rodada acabam sendo um pouquinho mais ousados, com uma ou outra exceção, porque é um confronto ali dos gigantes, né? Então é um confronto mais equilibrado, tá certo? Só lembrando, né? Seria o verde aqui, significa que o jogador vai jogar em casa na próxima rodada. Se aparecer sendo em vermelho, é que ele joga fora de casa. Zagueiros, e quem vai aparecer aqui? É ele, Vilauba do Cruzeiro. E nessa, olha, rodada difícil para zagueiros, eu trago aqui o Vilauba, que entre os zagueiros que tem pelo menos aí metade dos jogos do Brasileirão disputados, né? Ele é o terceiro com melhor média, 5,33 pontos. O Cruzeiro não vence há 4 rodadas, né? Vem uma sequência de tropeços aí. Então precisa mostrar serviço e nada melhor que um jogo contra o Fortaleza. Fortaleza numa situação muito complicada, né? Tá lá na zona de rebaixamento, acabou de ser derrotado em casa aí pelo Vasco. SG é sempre perigoso, mas a gente sabe que o Vilauba é bom na bola aérea, então quem sabe não nos ajuda aí com finalização, quem sabe até um golzinho. Vilauba do Cruzeiro. Outras opções aí para zaga. Companheiro do Vilauba, né? O Fabrício Bruno.
Vitor Gabriel, do Internacional, o Gêmeos do Mirassol, Ferrarese do São Paulo, vamos ver se volta a ser titular o Ferrarese, né? Se volta naquele ritmo bom que nos ajudou em várias rodadas durante a temporada, né? Além do Luan Pérez do Santos. E seguindo agora com laterais, vocês já sabem quem eu vou chamar, né? É ele, Reinaldo Kingnaldo. Não tem como, né? Quase todo vídeo ele vai aparecer por aqui, porque não para de participar de gol, não para de imitar. E eu já falei pra vocês, ele tem números de atacante. Meio de semana, gol e assistência. Agora no total já são 10 gols e 4 assistências no Brasileirão. 15,10 pontos aí contra o Internacional, nos ajudou muito. E agora ele já tem 4 jogos seguidos em casa acima de 12 pontos. E para quem acredita, ainda tem lei do ex na próxima rodada contra o São Paulo. Para mim, unânime para a rodada, ele, Reinaldo Kingnaldo, aí estará no nosso time. Outras opções aí para fazer companhia para o Reinaldo, né? William do Cruzeiro, Bernabei do Internacional, Paulo Henrique do Vasco, Mateuzinho do Corinthians e o Cauã Prates do Cruzeiro, que vai substituir o Kaique Bruno suspenso. Timaço de laterais, hein? Rodada muito, tem que ir com o esquema com laterais, hein, pessoal? Beleza? Pessoal, estão gostando do vídeo? Já deixa o like se você não fez isso até agora. Então clica aí no joinha, dá essa força aqui pro canal e me segue também lá no Instagram, Professor Adriano CDC. Lá também eu trago conteúdo para ajudá-los aí a mitar durante a temporada, beleza? Vamos com os meias e outro unânime na rodada para mim. É ele, Matheus Pereira do Cruzeiro. Não tem como não escalar, né? Regularidade incrível do Matheus Pereira. Vocês lembram que eu falei que o Cruzeiro não vence há 4 rodadas aí no Brasileirão? Mas aí você pega o desempenho do Matheus Pereira. Ah, o time tá mal, será que ele tá mal também? Nada disso. Olha a pontuação dele nas últimas 4 rodadas. 6,1 pontos contra o Vasco, 6,2 contra o Flamengo, mesmo sem gol, sem assistência, passando de 6 pontos. Aí ele faz 11,8 contra o Sport e 10,20 aí no meio de semana contra o Atlético Mineiro. Em 3 dos últimos 4 jogos em casa, ele passa dos 10 pontos. Então, tem que estar no time, Matheus Pereira do Cruzeiro. Outras opções aí para a posição, o Arrascaeta do Flamengo, o Alan Patrick do Internacional. Esse é o trio mais padrão aí para a próxima rodada, né? Também temos Barreal do Santos, Felipe Coutinho do Vasco e o Garro do Corinthians. No momento que eu estou gravando, está como provável aí no Cartola. E agora chegou a vez deles. Atacantes, a posição mais importante do Cartola. De hoje a gente espera as grandes mitadas e quem vai aparecer aqui é ele, Ryan do Vasco. Eu sei que o jogo é difícil, clássico contra o Fluminense aí, mas o garoto do Vasco tá voando, gente. Segundo o melhor atacante do Cartola, média acima de 7 pontos, só está abaixo do Caio Jorge. Aliás, ele agora passou o Caio Jorge em finalizações. É o jogador mais chuta-chuta do campeonato. 58 finalizações para o Ryan até agora. Nas últimas 5 rodadas, a média dele é de 11,9 pontos. Como eu falei para vocês, tá voando, vai estar no nosso time e com aquela moral. Rodrigão, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Ryan do Vasco. A última vez que ele foi capitão aqui no nosso time, passou de 20 pontos. Pode repetir, eu não vou ficar nem um pouco chateado se repetir aí uma mitada dessa com a faixa de capitão Ryan do Vasco. Outras opções aí para o ataque. Yuri Alberto do Corinthians, tem o Memphis também ali, né, para ficar no radar. Gabigol do Cruzeiro vai substituir o Caio Jorge suspenso. E aí, 2 atacantes excelentes que se enfrentam, mas o confronto é muito difícil, né? Pedro do Flamengo e Vitor Roque, o nosso tigrinho do Palmeiras. E também temos o Lautaro Dias do Santos. Técnico que eu vou trazer aqui é o Léo Jardim do Cruzeiro, rodada em que os dois líderes se enfrentam ali, né, Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro, terceiro colocado, joga em casa contra o time que está na zona de rebaixamento, acaba tendo um favoritismo bacana, então o Léo Jardim aqui para vocês. Outras opções, o Guanais do Mirassol e o Ramon Dias do Internacional. Coloquei a faixa de capitão no Ryan, mas ó, Yuri Alberto, né, Yuri Alberto é um capitão interessante e quem quer usar um pouquinho mais tem os meias, né? Matheus Pereira, Alan Patrick, podem ser boas opções também, beleza? Vamos lá, pessoal, time principal, rodada 29, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o Walter no gol, William e Reinaldo nas laterais, Vilauba e Luan Pérez na zaga, Arrascaeta, Matheus Pereira e Alan Patrick no meio de campo, Pedro, Yuri Alberto e Ryan, capitão no ataque, técnico Leonardo Jardim, custo 147,16 cartoletas. No banco estão Ronaldo, Aguirre, James, Barreal e ele, Gabigol de luxo. Gabigol é o nosso reserva de luxo na próxima rodada. Se tiver uma pontuação maior do que qualquer um dos 3 atacantes titulares, vai valer a pontuação dele, de Gabigol.
Live de fechamento de mercado. Retornamos neste sábado, 11 da manhã, nosso horário tradicional. Marca aí, já deixa na agenda do celular, do alarme aí para não esquecer do horário. Ali eu vou passar uma hora junto com vocês, tirando dúvidas no dia do fechamento. Então a gente tem um cenário mais atualizado. Se precisar atualizar o time principal, também atualizo, né? A gente faz a montagem final do time. Então espero vocês, live sábado, 11 da manhã. E vamos agora para o nosso time de valorização. Time focado em ganhar cartoletas e em ajudar quem está disputando as ligas patrimônio, aquelas ligas em que o time mais rico vence. Na última rodada ganhamos muitas cartoletas, 12,39. Estamos com o Léo Jardim, por exemplo, né? Goleiro que fez quase 18 pontos, estava no time de valorização. Patrimônio do time, 350,37 até agora. Time valorização, rodada 29, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Walter no gol, Escolar e Cauã Prats nas laterais, Vilauba e Gêmeos da zaga, Lucas Mui, Garro e Alan Patrick no meio de campo, Memphis, Yuri capitão e Gabigol no ataque, técnico Carpini. Custo do time baratinho, 104,27 cartoletas. E no banco, o Guru Seaga, o Gabriel Caipira, que eu só escalei porque eu adorei esse nome e não tinha um reserva titular ali pro Cauã Prates. João Pedro, Maicon e Ademir de luxo no time valorização. Cartoleiros, vocês já sabem, e eu gosto de falar isso em rodada boa, né? Porque eu poderia me aproveitar aqui e só falar, só copia o time. Você viu, o time do canal tá voando, né? 2.000, quase que 2.540 pontos na temporada, não, pessoal. Não é porque imitei na última rodada, a gente veio numa sequência de 3 rodadas seguidas, batendo ali por 100 pontos, né? Pessoal, mesmo assim, não copiem time, tá? Isso não ajuda vocês a evoluírem no Cartola. Tomem como base as opções que eu tenho aqui, mas montem o time do jeitinho de vocês, tenham as apostas pessoais de vocês. Isso vai fazer vocês sempre evoluírem dentro do Cartola, tá certo, pessoal? Intervalo curtinho entre uma rodada e outra, mas o vídeo está entregue aqui para vocês, beleza? Desde já, espero que ajude bastante, desde já, boa sorte na rodada, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo!